todas e todos, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês nessa mesa cheia de pessoas muito especiais, artistas, pesquisadoras, pensadoras. A nossa mesa hoje chama-se Elsie Houston, Cantares e Performances Femininas Negras, dentro desse projeto lindo que o Centro Cultural São Paulo tem promovido. Eu quero começar apresentando as nossas queridas convidadas. Vou começar pela Bianca Maria Binazzi, que é radialista, pesquisadora e produtora musical. Bianca Maria é uma das idealizadoras do projeto Goma Laca, dedicado à música brasileira, gravada em disco de 78 rotações, né? Possui mestrado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Bianca, que bom que você está aqui. Eloa é atriz, cantora, compositora e pesquisadora, nascida em Sergipe, estudou na Universidade Federal de Sergipe, onde se formou em artes visuais. Começou na carreira muito novinha, com 13 anos de idade, no teatro. Em 2019 lançou o álbum O Pará, inclusive eu tive a felicidade de estar ali com ela, onde além de composições inéditas e parcerias com o Ed Luna, Sérgio Pererê, Saulo Duarte e outros, traz canções que rememoram o cancioneiro da aldeia Cariri e Chocó, bem como também reverencia cânticos de matriz afro-brasileira. Seja bem-vinda, querida. E a nossa querida professora, doutora, Marilda Santana, formada em História pela Federal da Bahia, onde também fez seu doutorado em Ciências Sociais. Atualmente é professora permanente do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos. Também é professora pesquisadora do NEIM, além de cantora e performer. E foi a organizadora de um livro maravilhoso chamado As Bambas do Samba. Tive a alegria de escrever um capítulo nesse livro maravilhoso também. Gente, o tema da nossa mesa, ele na verdade é uma inspiração, essa mulher, chamada Elsie Houston. E agora eu tenho que pôr o óculos para eu poder enxergar o que eu mesma preparei da Elsie Houston aqui para contar para vocês. Nascida em 1902, morreu precocemente em 1943. Ela era filha de mãe que nasceu na Ilha da Madeira, com pai americano. Uma cantora lírica espetacular, de uma versatilidade incrível, grande pesquisadora. E isso, nessa mesa, com outras pesquisadoras, a gente vai valorizar muito, sobretudo no momento onde a pesquisa e a ciência têm sido muito desvalorizadas e desrespeitadas no Brasil. Eu acho importante a gente pensar que logo no início do século passado tínhamos uma mulher do nível, né, e da altura, da importância de Elsie Houston, pesquisadora, além de uma grande cantora lírica que fez muito sucesso fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Nova York, em Paris, conviveu muito, aliás se casou com um poeta surrealista, conviveu na Paris ali dos anos 30, naquela efervescência de ideias e de vanguardas, caiu nas graças de grandes compositores brasileiros, era considerada uma exímia intérprete de Villa-Lobos, senhora detentora do, abre aspas, né, porque a gente está falando de uma cantora do início do século passado, mas a senhora detentora do verdadeiro cantar brasileiro, na opinião do grande Mário de Andrade, né? E foi uma das principais divulgadoras da música brasileira do século, nos anos 20, no século passado. Além disso, enquanto pesquisadora, publicou artigos, fazia conferências, foi professora, viajou o Brasil com o marido, inclusive, que era o Benjamin Perret, que era esse poeta surrealista, onde, através dessas pesquisas pelo Brasil, ela foi vasculhando esse repertório. Foi se apaixonando por um repertório que estava fora, inclusive, das salas de teatro, de concerto, aos quais ela estava envolvida, já que foi uma pessoa de dentro da música erudita, né? Começa a sua carreira nesse lugar. Fazendo essa pequena introdução, eu já quero começar a jogar bola com as minhas amigas aqui. Então eu vou fazer uma primeira rodada aqui
Vou pedir que a gente comece então, pode ser Bianca Maria, Eloy e Marilda, para a gente não perder a nossa roda aqui. Claro que vocês fiquem à vontade, eventualmente, de fazer complementações, mas é só para a gente poder saber de que lado que a roda gira. Então, vou fazer uma primeira provocação, uma primeira, né? A Elsie Houston, né, como eu estou contando para vocês, foi precursora de um cantar associado a uma brasilidade na década de 20 e 30. A minha pergunta é a seguinte: a escolha de repertório é, de certa forma, sempre um território geopolítico, por assim dizer, né? Ou seja, identifica-nos com o território físico, o lugar de onde você está, de onde você vem, mas também sociocultural, né? Logo, também é um lugar de discurso, de existência, do existir. Eu queria perguntar a vocês, minhas amigas, qual é o território almejado ou ocupado por vocês, né? Onde cada uma de vocês existe na arte, na música brasileira. Bianca Maria. Fabiana, Cosa, todas, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua pergunta. Eu já estou arrepiada só de começar a falar sobre isso, só de quando eu recebi o convite, assim, quando me falaram o nome de vocês três, eu falei, nossa, essas são assim três mulheres com quem eu gostaria muito de conversar sobre Elsie Houston. Cada uma por a sua razão, assim, né? A Fabi, assim, eu sempre penso em você, Fabi, quando eu penso em Elsie Houston, assim, por tudo assim que você faz e pelo que você representa para mim, para a música, e também, como a gente está falando, a música não é só música, é política, assim, sabe? Eu acho que esses últimos acontecimentos, os últimos debates, assim, que a sua música, que o seu trabalho trouxe, fez eu pensar como é que eu ia fazer o meu. Assim, né? Fez eu pensar como é que ia ser essa Elsie Houston que eu queria mostrar no Goma Laca, né? A Ela também, a gente não se conhece assim pessoalmente, mas eu te conheci na casa de Francisca, e também foi enquanto eu fazia o processo do Goma Laca, e eu falei assim, nossa, quem é essa mulher, quem é essa voz, sabe? E ela me fez também pensar nessa coisa do eixo Rio-São Paulo, sabe? Do tipo, nossa, porque eu quero ouvir mais essas vozes, né? E não só a sua voz, mas as vozes que você traz no seu canto, né? As inspirações, e isso tem muito da Elsie também. E a professora Marilda, que foi a minha descoberta de pandemia, também eu assisti agora nessas fases de live, eu tive um contato com o seu trabalho e falei assim, nossa, quero conversar sobre Elsie Houston. E aí é claro que falar sobre Elsie não é só falar sobre ela, é falar sobre todos os assuntos que ela desperta, e acho que a questão do feminismo na música ela traz, essa questão das vozes negras na música ela traz, enfim, ela vai falar, ensinar a gente sobre modernismo, ela ensina a gente sobre surrealismo, ela ensina tanta coisa, sabe? Sobre ditadura Vargas, sobre perseguição política, sobre a esquerda no Brasil. Então, assim, Elsie Houston é uma professora. Agora meu território. Então, vamos lá. Eu sou Bianca Maria, sou de São Paulo, sou radialista e pesquisadora musical, completamente apaixonada por música brasileira e gravada em discos de 78 rotações, que são os discos anteriores ao vinil. São discos que foram gravados no Brasil entre 1902 e 1964. A minha história, qual é o território que começa a minha história com 78 rotações? Aqui, na discoteca Oneida Varenga, que está celebrando. Então, o meu primeiro contato com esse tipo de disco e de música foi num estádio que eu fiz como radialista, aí na discoteca, e que meu trabalho era muito legal. O meu trabalho era ouça os discos e faça o povo jovem querer ouvir, não só o vinil, mas assim, o que a gente vai ouvir? Então, assim, eu dei a sorte, como essa discoteca foi fundada pelo Mário de Andrade, eu sabia, então os discos que tem lá no Centro Cultural São Paulo, não é aquela escuta da rádio, é a escuta do Mário de Andrade. E o Mário de Andrade não estava muito interessado, ele sabia muito bem quem era Carmen Miranda, quem era Noel Rosa, quem era Francisco Alves. Mas o Mário de Andrade estava interessado em saber, cadê o candomblé em disco? Cadê o maracatu em disco? O que tem de jongo paulista em disco? E ele achou, por incrível que pareça, ele achou muita coisa, sendo que naquele momento
tinha pouquíssimas coisas, pouquíssimos intérpretes, a perseguição era enorme, o racismo religioso era gigantesco, ainda é, mas imagina, essa turma que gravou isso, Elsie Houston, J.B. de Carvalho, eles abriram a indústria fonográfica, foram os primeiros que falaram, eu vou gravar um ponto de Exu aqui nessa gravadora. E quem achou esse disco foi o Mário de Andrade. Então, assim, essa discoteca foi uma entrada para mim muito legal, porque eu comecei a ouvir 78 Rotações já ouvindo essa turma, que não é essa turma que a gente mais conhece, que não é o samba necessariamente, né? E aí, muitos anos depois, eu me juntei com o Ronaldo Evangelista e a gente fez o Gomalaca, que é um projeto que a gente busca, resumindíssimo, é isso, mostrar esses discos para a nossa geração, principalmente para os intérpretes, para os cantores. E assim, não é um projeto de cover ou não, a gente quer mostrar. E aí o cantor ou o maestro, a gente fez o primeiro disco é só sobre afrovisibilidades, que a gente fez com a direção musical do Letieres Leite. E aí o Letieres, ele vai ouvir esses discos e vai falar desse disco o que me toca, o que isso tem a ver com a música que eu faço hoje, na Rompilesa, o que eu acredito hoje. E aí ele vai reinterpretar, mas assim, é a música do Letieres. E isso vai fazer com que quem ouvir o disco do Goma Laca vai ficar com vontade de ouvir aquele disco de 1930, que foi o primeiro disco de candomblé que alguém gravou e chegou até a gente hoje, né? Então, eu acho que assim, o meu território é São Paulo, é discoteca, é arquivo. Eu não sou cantora, mas eu circulo muito nesse mundo, assim, é um universo que me agrada muito. E esse território Elsie Houston, eu tô nele há mais de 10 anos, assim, desde o começo, ela foi a intérprete que me pegou. E aí a gente pode falar sobre isso ao longo da nossa conversa, mas começou no Museu Afro, quando ele lança essa coleçãozinha. Eu lembro que na época custava R$10, hoje custa 80 e ela vai pedrada. E eu falei, gente, o que essa mulher tá cantando? Que voz é essa? Que músicas são essas? Então, desde sempre eu começo a pesquisar ela. Então, a gente teve a oportunidade de fazer esse segundo disco sobre Elsie, que foi lançado ano passado, depois eu falo mais sobre ele. Mas é um disco sobre a Elsie pesquisadora, as vozes que ela ouviu, que fizeram ela ser essa voz que canta. Então, é uma Elsie que escuta, antes de ser uma Elsie que canta. Por enquanto, acho que falei demais já. Lua, lindo, Bianca. Olá! Olá a todas, que prazer, que honra, que alegria muito grande estar aqui, né, podendo falar um pouco da minha trajetória e aprender, principalmente, com a história de cada um. Assim, me sinto, sempre me coloco nesse lugar de aprendiz, né, que sou, né, além de ser pesquisadora, de ser compositora, cantora, sempre me coloco, acho que na minha biografia sempre gosto de dizer o lugar de aprendiz, porque eu acho que isso, para mim, é muito esse reverenciar esse espaço da troca e poder trocar com quatro, né, nós 3 mulheres, estar aqui nesse lugar é muito engrandecedor para mim, e sei que vou sair daqui aprendendo muito mais, né, e podendo compartilhar mais experiências. Eu sou sergipana, nascida na capital, em Aracaju, e a minha formação começa no bairro Getúlio Vargas, né? É muito importante falar desse bairro enquanto território, que é o bairro onde está concentrado, né, o segundo quilombo urbano do Brasil, que é a Maloca, e foi ao entorno desse espaço que eu comecei a minha formação no teatro popular, e muito jovem, né, com 13 anos, eu comecei o teatro popular e trazendo a experiência para musicais infantis, da literatura de cordel, da xilogravura. E o meu trabalho enquanto artista já começou num lugar multidisciplinar, né, tendo a experiência visual da estilo, da música, da escrita, da literatura, que me levou, né, ao desejo de me formar e fazer a faculdade de artes visuais e me formar, né, na licenciatura em artes visuais. Mas antes disso, né, começando o meu trabalho como os meus estudos, né, no teatro, é muito interessante falar da Elsie para mim nesse lugar, porque eu comecei, embora estudando teatro num bairro, né, quilombola, de fortes expressões de matriz africana, eu comecei o canto lírico, né? Eu estudava canto lírico, canto solfejo, estudei canto lírico e canto solfejo
durante 4 anos. Então, a minha primeira formação musical com canto parte do canto lírico, que de alguma forma me gerava muita inquietação entre o lugar da minha vivência com o teatro, onde eu cantava cantos da cultura popular, trazidos, né, da história do povo sergipano, né, dentro dos quilombos, das aldeias, das matrizes, que são muito presentes no meu estado, e ao mesmo tempo estudava o canto lírico, e para mim era sempre, para mim pareciam lugares polarizados, distantes, e que para minha cabeça era sempre uma matemática como poder unir, né? E quando eu entro na faculdade de artes visuais, já tendo feito algumas experiências com o teatro, com a música, que eu resolvo realmente me lançar como cantora, eu resolvi me lançar muito no estudo da cultura, da música popular brasileira e fazer releituras, me colocando primeiramente no lugar de intérprete, porque esse lugar da compositora ainda era muito embrionário para mim. Então, o lugar da intérprete para mim veio junto com a descoberta visual, né? Para mim, hoje eu vejo o meu lugar enquanto artista num lugar multidisciplinar e muito pensando o todo, né? Eu sou uma artista muito inquieta que quero sempre pensar a música num lugar fotográfico, penso a música no lugar da fotografia, penso a música no lugar do cenário, do palco, do figurino. Eu nunca consegui compor dentro do meu processo sem pensar já o que eu iria vestir, sentir, pensar a luz, pensar palco. Então, por ter começado com a vivência de palco muito cedo, né, com o teatro, para mim a música ela toma uma proporção visual, de desenho mesmo, de história para ser contada, né? Então, dentro das artes visuais, havia para mim uma inquietação muito grande de como poder trazer essa multidisciplinaridade da perspectiva do corpo-território, né? Esse corpo que é o corpo performático. Então, meu TCC, né, na minha formação em artes visuais, foi sobre o uso da performance como linguagem artística nas escolas. E eu percebia bastante, né, durante o meu momento ali como estagiária, o quanto a linguagem da performance era pouquíssimo utilizada como uma linguagem de artes visuais, uma linguagem artística na formação, né, da identidade, né, do fortalecimento mesmo da cultura no entorno da comunidade, das escolas. Então, a performance para mim sempre foi mesmo um princípio básico de pensar esse corpo integrado, voz, corpo, história, identidade, e aí vem o meu processo como pesquisadora. O meu pai, ele é pesquisador da cultura popular, artesão, músico, e eu cresci também vivendo esse interior de Sergipe, vivendo as manifestações folclóricas, culturais. A minha mãe é Ialorixá, é candomblessista, é antropóloga. Então, a minha vida foi sempre muito cultural, né? Hoje eu sou, há 3 anos, vou fazer agora iniciada no candomblé, e para mim a perspectiva desse retorno, estando em São Paulo e me ver sempre a necessidade de reconexão com a minha matriz, com a minha família ancestral, tanto africana quanto indígena, né? Tenho também parentesco com a aldeia Cariri Chocó, traz para mim esse lugar de entender essa expressão da música no lugar originário, que é corpo, é palma, é voz, é som, é a natureza vibrante. Então, para mim, acho que meu lugar é o lugar do corpo-território, é o lugar do corpo performático, ligado às tradições, pensando esse corpo originário que traz a música no lugar visual e no lugar de entrega, religioso também, né? E onde eu posso usar esse instrumento como um lugar de fala, né? Do que nós, candomblecistas e afro-indígenas, né? Podemos trazer sobre o que é esse canto dentro do universo contemporâneo, cosmopolita, como é São Paulo, mas sempre fazendo o caminho de retorno para as raízes. É isso. Obrigada. Bela, querida, muito lindo ouvir vocês. Marilda, querida, fala pra gente. Oi, que prazer estar aqui, hein, com esse quarteto, né, me incluindo, na verdade, nessa nossa roda, né? Essa roda, para mim, é um prazer muito grande, primeiro, estar de novo com Fabiana, que é uma artista e uma pessoa que eu admiro demais, também como pesquisadora e como artista. Conhecer Bianca Maria pessoalmente aqui, e Elo, que eu não conhecia, mas que só de escutar a vizinha, né, já que Aracaju e Bahia, né, são, enfim, esse Nordeste que pulsa, né, de uma forma tão viva, tão transformadora, e que, na verdade, nos representa de tanta maneira, tanto dentro quanto fora do Brasil.
Então, buscando, na verdade, esse pensamento, esse território geopolítico, eu penso um pouco, trazendo a Elsie Houston, que eu tive contato com ela ainda em 2002, quando eu estava fazendo doutorado, sobre justamente as cantoras de axé da Bahia, Daniela, Margarete e Ivete. Então, eu buscando conhecer mais o universo das cantoras da música popular brasileira, tanto que o capítulo 3 do meu livro trata sobre isso, eu me deparei com a Elsie Houston. Eu disse, meu Deus, como é que uma artista dessa é completamente invisibilizada na música brasileira? Ela tem a importância tão grande quanto um Villa-Lobos, para mim, no meu caso. Me desculpe se eu estou sendo aí leviana, mas é o que eu acho. Tão quanto o Villa-Lobos e tão quanto o Mário de Andrade. Porque era uma artista pesquisadora. E mais do que isso, ela utilizava esse corpo performático como instrumento, sabe, de experimentação na própria voz dela, nesse corpo que estava ali presente, pulsando, não só em termos do que ela pesquisou, mas também das possibilidades de experimentação. Fabiana sabe tanto isso, né, no sentido de ser uma professora de voz também. Então, como é que essa voz brasileira, né, como é que esse canto afro-brasileiro, né, das matrizes do Brasil, como é que isso, de alguma maneira, pode ser reproduzido num canto adestrado lírico, mas que rompe com tudo isso? Então, para mim, a Elsie Houston, mais do que uma pesquisadora e artista, ela é uma artivista. Eu vejo a Elsie como uma artivista, porque ela justamente utiliza como bandeira, sabe, essas próprias matrizes, e ela leva esse canto, reverbera para o mundo. Então, não é um canto circunscrito no Brasil, né, e circunscrito nos lugares onde ela pesquisou, mas é um canto que reverbera fora, né, em outras fronteiras. Então, essa fronteira fluida, essa fronteira movediça, né, essa fronteira dinâmica, sabe, que o canto dela, para mim, representa. E além disso, quer dizer, trazendo um pouco da minha experiência também, na área da pesquisa e da música, não é? De uma pesquisadora que também está debruçada nessa MPB, que eu chamo de música plural brasileira, né? Ela, na verdade, retroalimenta e alimenta toda a minha trajetória. E, nesse sentido, o que eu, na verdade, observo e busco, né? Quer dizer, a minha origem, um lugar de onde eu falo, que é o recôncavo, né? Esse recôncavo ainda, né, tradicional, ainda que a chula está presente, que o samba de roda está presente, que Caymmi está presente de uma forma extremamente profunda e pulsante na minha vida, na minha história. A primeira canção que eu aprendo, Rosa Morena, é com Caymmi. Então, assim, eu produzi e, ao mesmo tempo, criei um prêmio chamado aqui em Salvador, né, o projeto Troféu Caymmi, que durante 20 anos premiou na música baiana instrumentistas, intérpretes, arranjadores, designers de capa de disco, diretores musicais, diretores artísticos, iluminadores, enfim, assim. E durante 25 anos esse prêmio ele reverberou e, de alguma maneira, publicizou vários artistas, como Margarete Menezes sai do Projeto Caymmi, Ivete Sangalo sai do Projeto Caymmi, Daniela, Carlinhos Brown. Então, muitos artistas foram premiados antes de se tornarem essas estrelas nacionais pelo Projeto Caymmi. Então, nesse sentido, o Caymmi, para mim, é uma referência muito grande na história da minha trajetória. E Caymmi era um grande pesquisador. Se você mergulha na história de Caymmi, no que ele traz, sabe, de toda vamos dizer, de toda essa pleiade da cultura afro-baiana, está lá na obra de Caymmi. Se a gente escuta, né? Se a gente começa a mergulhar no universo das Iemanjás, no universo da Mãe d'Água, no universo da próprio recôncavo que ele retrata, eu digo sempre que a obra de Caymmi se plasma na Bahia, ele nasce na Bahia de Todos os Santos, mas a obra dele se plasma na Bahia de Guanabara. Então, nesse sentido, ele reverbera esse canto e essa tradição baiana para o Brasil na Baía de Guanabara. Então, ele leva consigo um elemento que eu acho muito profícuo e muito pulsante
no universo da própria música brasileira, que é a palavra saudade, né? Então eu digo que ele compõe quase a obra dele toda lá na Baía de Guanabara, trazendo a saudade da Bahia, trazendo, né, todas essas experiências. Mas voltando para esse Elsie Houston, uma experiência também que eu tive, no caso, assim, no meu início de carreira, eu digo que quase toda cantora passa por coral. A minha não foi diferente. Então, eu comecei cantando no coral do Sesc e o canto do pajé, que eu adorava, né? E além do canto do pajé, também, como é que Xangô, que eram duas músicas que a gente invariavelmente estava no nosso repertório. E que Elsie Houston canta de uma forma brilhante, sabe? E quando eu comecei a reescutar, eu digo, meu Deus do céu, então me veio toda aquela história minha do início da minha carreira, sabe, como cantora, cantando essas canções no coral. Ao mesmo tempo, também trazendo um pouco da experiência com Letieres. Eu comecei cantando com Letieres, né? Então, assim, o meu primeiro disco tem dois arranjos de Letieres, o mais recente é todo arranjado por ele, né? Todos os arranjos são dele, né? Que é o Qual é Baiana, que é fruto de uma pesquisa que eu fiz sobre a figura da baiana na canção brasileira. Então, a minha relação da pesquisa com a música, ela é indissociável, sabe? É assim, o resultado ele não é só em forma de artigo e nem em forma de livro, ele também é em forma de música. Então, nesse sentido, a performance ela engloba, sabe, não só esse mergulho, sabe, nesse universo das nossas ancestralidades, das nossas referências culturais, né, históricas, mas também na nossa própria experimentação sonora desse corpo, né, desse corpo que canta e desse corpo que está ali também vestido como figurino, como a própria Elua fala, né? Que figurino é esse que você usa, a iluminação? Então, para mim, tudo isso é performance. O arranjo que está ali presente, né? De que maneira esse arranjo você vai executar? Eu lembro quando o Letieres ainda estava, na verdade, no início da Rumpilés, ele gravando o disco, né, no estúdio comigo, ele falou, ó, você tem que observar a clave da música. Eu disse, ô Letieres, pelo amor de Deus, a gente começou junto há 17 anos eu comecei a cantar com você, antes, né, das mostras de som na universidade. E você vem falar de clave, por favor, né? Aí ele morre de rir, né? Caca, e bate nas costas, aí brinca. Então, nesse sentido, para mim, essa performance, ela compõe justamente todo esse universo, né? Não só da própria música em si, do canto, mas também do figurino, do cenário, do próprio corpo nesse sentido, da própria instrumentação que está ali presente, é muito importante, né? Isso também faz parte dessa performance, né? Quais os instrumentos que estão ali, como é que eles dialogam entre si, como é que você dialoga com essa voz. E eu acho que quando a Elsie Houston passa a se apresentar tocando só um tambor, ela sabia que tanto a voz quanto o tambor são instrumentos ancestrais e referência para tudo o que vem depois. Então, é mais ou menos isso. Maravilha ouvir vocês, meninas. Fico aqui pensando que essas camadas, como a intérprete, né, como essa figura do intérprete, é uma figura de camadas de significados e significações. Né? O intérprete é esse que se desdobra em tantas possibilidades. Né? E aí eu queria prosseguir um pouco pensando nessa figura da Elsie Houston, que era uma figura muito corajosa, né? Muito corajosa, foi muito desbravadora, né? Porque sofreu inclusive com os preconceitos todos, né? Do seu meio, resistências e tudo mais. Quando a Marilda fala dela tocando tambor, ela fazia essas apresentações que nos Estados Unidos eles chamavam de voodoo, né? Onde ela tocava tambor e cantava, entoava os cantos afro-brasileiros, afro-indígenas, que ela havia pesquisado e anotado, né? Que depois a Bianca Maria vai poder falar, porque o trabalho do Gomalaca foi isso, foi, né, Bianca? Depois você me explica pra gente esse trabalho de reinterpretar uma parte da obra que foi recolhida pela Elsie Houston. Eu queria seguir aqui com mais uma perguntinha meio disparadora desses pensamentos que vocês estão trazendo de forma tão potente, né? Toda vez que eu penso na figura da intérprete, isso me é muito caro, porque isso é o meu assunto de discussão na universidade, eu sempre gosto de pensar que a figura do intérprete é a figura daquele que toma riscos, que
tem uma opinião sobre determinada coisa, né? Que anda um pouco como trapezista, né? A Elsie Houston é esse exemplo que a gente está dizendo. E aí eu queria perguntar para vocês onde cada uma de vocês avalia assumir certos riscos para desenvolver os trabalhos e a trajetória de vocês, o cotidiano artístico. Vem cá, Maria, fala. Eu posso falar, eu fico com muita vontade de falar dos riscos e da coragem da Elsie Houston, mas eu achei muito bom que você falou, não, Bianca Maria, você. Porque assim, eu não sou uma cantora, assim, mas eu acho que como qualquer mulher, assim, como qualquer pessoa que, de certa maneira, eu estou expondo o meu trabalho, a minha voz e uma pesquisa, a gente sente, né, várias opressões também, vários desafios e várias coisas viscerais, assim, e eu penso desse meu encontro com a Elsie, assim, sabe? Que é uma mulher, assim, ela me dá tanta coragem, sabe? Eu ando com o retratinho dela todo lugar que eu vou, assim, porque eu falo, não, olha essa mulher, ela tava lá, e não é 1930, em 1922, ela já foi viajar sozinha, foi ficar lá com o surrealista, sabe? Então, assim, ela era brava. A Bianca Maria é super, ela é tão boazinha, sabe? E a Elsie Houston, ela era brava. Então, é por isso, eu todo dia me pergunto, a pergunta da professora Maria, por que a gente não conhece? Por que a gente não fala tanto dela? Porque eu não sei a resposta, mas tem muitas respostas possíveis, assim, sabe? Porque ela era da ditadura, porque ela estava sempre em vários países, porque tem essa coisa, tipo, era uma mulher negra, ou era uma mulher branca, ou estava no meio, sabe? Assim, tem toda essa ela vai em cada lugar ela aparece de um jeito, assim. Não é que ela aparece, porque a gente lê ela a partir do olhar dos outros, né? Então, o que o Mário de Andrade falava dela, o que o Villa-Lobos falava dela, o que a grande imprensa de massa falava dela, por que nos Estados Unidos o pessoal falava da Carmen Miranda de um jeito e da Elsie Houston de outro, se as duas estavam no mesmo tempo, no mesmo momento, fazendo... Ó aqui a fotinho, ó a roupa dela, ó... Quem começou primeiro? Não sei. Né, essa questão do corpo, né? O que eu vejo muito nos discursos sobre a Elsie é sim essa coisa do corpo. Muita gente fala do corpo dela. Isso às vezes até me agride, assim, sabe? Porque eu queria ouvir falar da música dela. E não porque o corpo sensual, sabe assim? Porque são homens dos anos 30 falando dessa grande artista, né? Então, Elsie tinha a boca, não sei como. No começo eu até falei, nossa, que lindo esse poema, tem muita coisa. Mas, assim, é uma mulher que, através do seu corpo, antena, consegue passar as suas mensagens, né? Mas ela passou as mensagens. E ela brigou com muita gente e ela saiu do Brasil fugida e brigada com o nosso querido, como diria o Emicida, nosso querido modernista Mário de Andrade, que é super querido, mas até eles tiveram embates, assim. Ele falou, nossa, ela voltou da França muito agressiva com essas coisas de feminismo, sabe? Eu tava conversando com ela saiu e virou e saiu andando. E ela morreu e eles não tiveram tempo de se reconciliar. Isso é tão forte, né? A gente não sabe, eu não sei que foi esse bate-boca, mas eu imagino que ela afirmou um negócio assim para o Mário de Andrade, que já era uma pessoa super sensível, que já era uma pessoa, imagino, super antenado, né? Uma coisa que eu fiquei pensando também, a partir da fala da Marilda e da Élua, as duas falaram sobre isso, né? A Élua em São Paulo, se reconectando com a sua ancestralidade. A Marilda fala de Caíme, né? Do Rio de Janeiro. E eu acho que a Elsie Houston é muito legal quando a gente for ouvir ela e ler ela. Elas são três, quer dizer, elas são infinitas, mas tem a Elsie no Brasil, a Elsie na França e a Elsie nos Estados Unidos. São três corpos diferentes. Se você vê as fotos, como ela se coloca, sabe? A roupa que ela tá, o jeito que ela se apresenta, sabe? O repertório que ela escolhe, os instrumentos, né? Então é isso, assim. No Brasil, os discos que... Você vê pelo selo, né? Tem muito samba, assim, que ela gravou no Brasil, sabe?
Na França, ela vai estar aqui, super villa-lobiana, quase surrealista, cantando assim, explorando muito a voz dela, assim, mostrando que ela tem a técnica, sabe? Eu sei ir do gravão pro agudo e fazer coisas. E ela, com os flertes com o surrealismo, ela estava querendo fazer uma música que ela já pensava na questão do transe, assim, do inconsciente. Então, uma música que aparece inconscientemente, que provoca coisas inconscientes, assim, mas ela usava essa técnica dela para fazer essa música. É muito bonita a fase dela na França. E a fase dela nos Estados Unidos, você vê que ela encarna uma mulher, é voodoo, né? Essa palavra voodoo, que na verdade está ligada ao Haiti, né? Mas ela fala, não, vou embarcar nessa, eu vou embarcar porque no Brasil eu não posso fazer isso. Agora eu vou embarcar no... Estão chamando de voodoo, que seja, eu vou botar aqui minha roupona, eu vou acender vela. E aí parece que... E aí os textos jornalísticos, assim, se a gente olhar de um jeito assim, um pouco mais crítico, a gente também vê que tem muito do exótico, sabe? A chave exótica, a brasileira, a selvagem, a mulher que quando canta baixam os espíritos, assim. Então a gente é legal a gente ler as coisas com o recorte da época, né? Assim, naquela época era isso, ela era uma mulher exótica e ela pegou carona nisso porque foi o jeito dela conseguir se expressar, né? E eu acho que ela teve muitos desafios, assim. Não só ela, porque também aí é muito boa a pesquisa da Mailda, porque e as outras? Assim, a Elze, bem ou mal, ela era uma mulher de elite, ela é uma mulher que teve uma família assim que deu apoio para ela, né? Para ela ir viajar, para ela ir cantar, mas ao mesmo tempo ela foi mãe, e isso foi uma coisa muito difícil. Isso, desculpa, Bianca Maria, isso que eu ia falar, justamente assim. Apesar de Elce estar mergulhada nesse universo, sabe, das matrizes afro-brasileiras e também indígena, ela foi uma mulher privilegiada à época dela. Então, ela tinha uma família que, na verdade, acolheu. Ela estudou piano desde muito jovem, estudou canto lírico na Argentina, na Alemanha, na França. Então, ela tinha capitais simbólicos que, na verdade, se a gente for comparar com uma... Aí eu trago Aracy Cortes, né? Sabe? Dos anos 20, se a gente for comparar ambas, a gente percebe justamente as oportunidades diferentes, mesmo esse corpo hipersexualizado, né? Esse corpo mestiço, né? No sentido que a palavra antes tinha, né? Esse corpo exótico, sabe? A gente percebe, constata dos privilégios que Elce teve. Entretanto, isso não invalidou e não a livrou de todos os estigmas que, na verdade, uma sociedade machista, patriarcal, judaico-cristã, né, colonialista, né, de alguma maneira, coloca neste nicho. Porque a Elce, a gente não pode deixar de levar em consideração de que o sucesso que ela fez na França também, assim como nos Estados Unidos, já no final da vida, que de alguma forma esse suicídio nunca revelado, né? O que ela levou a isso, eu acho que também tem tudo a ver com essa falta de reconhecimento e de possibilidade dela alçar novos voos, que ela tinha todo o potencial para isso, mas infelizmente a sociedade tenta nos colocar em caixinhas que nos impede de transitar. Então é importante que a gente tenha essa dimensão também, né, de como esta artista negra mestiça brasileira, sabe, que transitou nesses outros países de primeiro mundo, mas que infelizmente se mantinha naquele lugar ainda do exótico, naquele lugar, entendeu, de mulher ainda submissa e de mulher terceiro-mundista, né? De onde ela vem, ela só pode cantar isso. Exato. Desculpa. Nossa, é isso, exatamente. Obrigada. Eu pensei exatamente nisso, né? Assim, ela abre caminhos, mas ela já tinha um certo privilégios que conseguiram levar ela para esse lugar. Só para finalizando, a questão da maternidade, eu acho que é muito importante, assim, sabe? Uma mulher que teve um filho com esse doidaço que era o Benjamin, que foi perseguido, que foi expulso, que foi lá, voltou para a Europa, e ela pegou essa criança e levou para os Estados Unidos, sabe? Sozinha. Eu acho isso, assim, com todo o peso. Isso é horrível, assim. Na verdade, isso não é legal. Você vê pelas cartas. Ela sofreu muito. Essa criança sofreu muito, sabe? O mundo não... Eu acho que... Eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Talvez vocês falem melhor como artistas, né? Mas essa coisa da mulher
da maternidade e o mundo, né? Eu ouvi outro dia uma história da própria Inesita Barroso falando isso, assim, que ela falou, eu lembro o tempo que eu era puta. Que era uma época em que tipo, era isso, era uma cantora. Se você é cantora naquela época, assim, né? Então você é considerada, sabe? E ela está fazendo a arte dela, Inesita Barroso, assim como com a Elza, ela está fazendo uma pesquisa que, assim, vai muito mais além do Villa-Lobos, né? A Fabi, assim, a Elza, ela dava material para o Villa-Lobos, assim, ela pesquisava e falava, Vila, tanto que ele dedica várias obras para ela. Para o Mário de Andrade também, ela dá a obras. E aí, pulando da intérprete, que é essa Elza que me interessa, que gerou o disco do Goma Laca, é essa mulher que, em 1930, além de cantar bem pra caramba, foi chamada pela Sorbonne para escrever um livro. Não chamaram Mário de Andrade, não chamaram Villa-Lobos. Chamaram essa brasileira de 20 e poucos anos para escrever um livro que não só ela bota, então ela traduz em partitura, melodias brasileiras de todos os gêneros, um pouquinho de cada coisa, sabe? Como ela pega para as cantoras, isso para vocês que são cantoras deve ser muito legal de olhar, para mim eu não consigo compreender muito, mas esse cantar brasileiro que a Fabi contou no começo, ela ensina a cantar brasileiro. Então ela inventa isso daí deve ser genial na música, assim. Ela inventa uns códigos. Como é que eu vou ensinar eles a fazer ou aquele indígena, sabe assim, esses sons que ela tentou interpretar isso e traduzir isso e fazer com que a gente hoje consiga. Ela tenta romper para mim justamente com essa escrita padronizada que não cabe, entendeu? Nesse canto brasileiro. Eu estava lendo a dissertação da Isabel, que você mandou para mim, muito obrigada. E ela fala justamente nisso, a briga que ela tem com Mário de Andrade, quando Mário de Andrade fala que Villa-Lobos diz, não, eu consigo escrever qualquer ritmo brasileiro, qualquer um que eu escute eu consigo escrever. Aí ela vira, não seja idiota, Mário, ela fala bem assim, aí ela, calma, não é bem assim. Mas é justamente isso, por quê? Porque ela, como cantora e como pesquisadora, ela sabe exatamente a inflexão, a entonação, entendeu? Que ela consegue dar, porque ela tem a prática e a experimentação. E aí, quando ela descreve a diferença da Orquestra Sinfônica do Rio para a de São Paulo, nossa, aquilo é mortal. Ela diz assim, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, cujos descendentes, sem querer ofender, mas assim, cujos descendentes são judeus e italianos, marca tudo com o pé. No Rio de Janeiro, você ouve os instrumentistas ali, está no corpo. Então, é esse swing, é essa, na verdade, aquilo que Letieres fala, né, a respeito, quer dizer, que a síncope na música brasileira não é a exceção, é a regra. E ela prova isso já nos anos 30, sabe? Escrevendo essa partitura, quer dizer, inventando uma escrita que não dá conta, vamos dizer assim, dessa escrita europeia, entendeu? Que endurece a canção, que não tem a dimensão. Como nem Mário e nem Villa-Lobos eram cantores, então não tinha essa dimensão. Exato! E que aí, vocês me permitem só fazer uma complementação para também a gente ouvir a Élua falando desse lugar onde que ela avalia assumir os riscos dela enquanto intérprete, que é a linguagem musical, ela não dá conta de traduzir a cultura negra brasileira. O professor Dr. Letieres fala isso com toda a propriedade, até porque ela é fruto da oralidade. E a oralidade, ela tem muito mais complexidade do que uma escrita linear ou uma escrita que se pretenda recortar ou organizar aquilo que vem de algo que é absolutamente expressivo, né? Vem de um contato, vem da alteridade, que a comunicação é a própria alteridade, vem de algo que é muito mais vivo do que o papel, né? Do que uma notação musical em papel, né? Então eu acho que é isso, né? Ela tenta dar ali um desenho, né? Mas eu acho que mais do que um desenho, mais do que uma formatação a essa linguagem que ela começa a escutar, essa cultura musical que ela começa a ouvir, ela tenta dar uma interpretação, né? Já é uma interpretação do que acontece, né? Ela conta um pouquinho como é que você
assume os seus riscos enquanto intérprete? Como é que você enxerga isso dentro desse corpo performático que você falou tanto antes? É interessante ouvir, né, toda essa trajetória da Elsie, pensando muito nesse lugar de assumir os riscos enquanto vive, caminha e conta a própria história, né? O meu trabalho ele é um trabalho muito biográfico, né, que dentro de poder me permitir nessa experiência do corpo-território estar transitando no teatro, na música e no cinema. E é muito interessante que quando eu venho contando a história da trajetória dos meus discos, o meu primeiro álbum se chama Eu, que foi um álbum que eu vim para São Paulo, né, o primeiro para estudar cinema e quando vim também para produzir esse disco. E é um disco onde eu me lanço muito mais como intérprete e tendo apenas uma canção minha nesse lugar, falando do êxodo. E é muito interessante quando a Bianca fala sobre essa perspectiva dos vários êxodos, né, que a Elsie viveu e esse distanciamento, né, sempre de algum lugar, transmutando isso na criação e proporcionando novas pesquisas, novas entregas desse corpo. O quanto para mim isso foi muito fundamental, que quando eu trouxe o álbum Eu, por exemplo, era um álbum onde eu cantava vários outros compositores e que eu escolhi cada canção, que cada uma delas contava um pouco do que eu estava vivendo ao chegar aqui. Todos os compositores são compositores nortistas e nordestinos, e foi a minha forma de dizer, vocês que chegaram antes, o que vocês têm de olhar para esse lugar que eu ainda conheço muito pouco, né? Então, esse lugar da intérprete também, para mim, é um lugar de reverenciar quem antes pensou sobre aquele lugar, sobre aquele território, sobre o que é sair do seu lugar de origem para São Paulo. Então, para mim, eu me vi muito no lugar da intérprete, reverenciando quem pensou antes de mim, esse sentimento que para mim ainda era confuso, mas que ao cantar essas canções, né, quando eu cantei Otto, quando eu cantei Geraldo Azevedo, quando eu cantei regravei Caravana, por exemplo, foi uma honra poder regravar Caravana e depois o próprio caminho me levou a cantar Caravana com Geraldo Azevedo no aniversário do centenário de Aracaju, com ele no palco, no aniversário da minha cidade, cantando Caravana com um artista que foi fundamental para a minha trajetória. E é muito interessante falar sobre isso, citando até Caravana, né, que quando eu decidi cantar essa canção, eu estava no trem, estava sentada no trem com uma mala, sem saber mais para onde ir na cidade de São Paulo, já pensando em voltar, e comecei a solfejar a Caravana e peguei o trem e fui direto para o estúdio. Eu falei, eu vim aqui gravar uma música, e é Caravana. E aí o produtor na época, mas será que Geraldo vai autorizar, vai liberar? Eu falei, eu não sei, mas vamos gravar. Então esse risco de gravar uma canção, dizer, não, eu vou gravar porque ela está falando de mim nesse momento. Caravana está no meu ouvido, esse lugar de ainda não saber. Eu estava saindo da Lapa para o Cambuci, né, ainda entendendo o território da cidade de São Paulo, e gravei Caravana e ao depois pedi autorização, né? Foi super tranquilo, o Geraldo foi super carinhoso com a interpretação que eu fiz da canção, e em seguida me convidou para cantar com ele. E é muito interessante que às vezes a gente, enquanto intérprete, a gente peita um certo risco, que para mim eu sempre coloco muito na guiança mesmo do que é a ancestralidade, do que o orixá muitas vezes vem trazendo enquanto mensagem na minha mente, e que aquela canção trazia uma mensagem, né, de libertação para mim enquanto intérprete, né? E poder cantar com ele em cima do palco. E eu vi que quando ele compôs essa canção, ele compôs com a mesma sensação, né? Ele trouxe para mim dizendo, eu compus essa canção saindo da Lapa do Rio de Janeiro, dentro de um ônibus, pensando na saudade, pensando, né, nesse distanciamento. E ele disse, engraçado, menina, você começou a pensar essa canção na Lapa, em São Paulo, e foi em direção ao Cambuci, ao centro da cidade, para poder gravá-la. Então, eu penso que nada também é um lugar, para mim, o lugar de intérprete, de assumir esses riscos, é um lugar muito afetivo, é um risco afetivo, de identificação com essas vozes, né, de reverenciar quem já falou sobre isso antes de mim. E é muito interessante que esse álbum se chama Eu, mas é um álbum que eu só tenho uma canção, né, minha, porque para mim era o entendimento desses vários eus, né, do que é esse eu, né, solitário, chegando numa cidade muito grande para mim, que vim da menor capital do Brasil, né, entendendo esse corpo dentro do gigante, né, sair da menor para o gigante, era muito isso que trazia para esse lugar do risco. E aí, entre o Eu e o Opará, que o Opará já é um disco de pesquisa, de retorno, de imersão nas minhas matrizes
né, do candomblé e da aldeia, eu lancei o documentário Eu Oxum. E aí foi um desafio me lançar para o filme primeiro, para o cinema, né? O Eu Oxum conta o começo da minha história de abianismo, né, de iniciação no candomblé, antes do meu processo de iniciação, né, de me tornar uma Iaô, eu decidi registrar esse momento de saudade, dessas imagens desse lugar que, mesmo distanciado em São Paulo, era tão relevante para a minha história. E o filme gerou o disco, né? Então, é muito interessante pensar que quando a Elci dialoga com todas essas linguagens do cinema, da música, do modernismo, de pensar tudo isso integrado, quando o Tigana me convidou para participar da mesa, eu falei, nossa, que honra. Ele falou, mas eu vejo muito isso na maneira que você conduz na sua história, e para mim, estou cada vez mais descobrindo a Elci e entendendo que é muito um processo que parte desse lugar autobiográfico, e esse lugar de estar se desafiando enquanto intérprete, enquanto compositora, desafiando os limites do próprio corpo, nesse sentido das experimentações, né? Sem ver nenhum tipo de barreira nesse lugar. Então, o Opará já é um álbum que eu me assumo mais como compositora, mas me assumo mais como compositora a partir do lugar da comunidade. Foi um álbum feito de maneira horizontal, e eu comecei a fazer o álbum na cozinha do Badé, voz e percussão. Eu ainda nem tinha ninguém tocando comigo ali o violão, era voz e percussão. Eu comecei todo o álbum cantando com o tambor apenas me acompanhando, né? Então, quanto esse tambor me trouxe para o lugar ancestral da terra, né? Quando a Marilda fala que o tambor é o começo, é o princípio de tudo isso, né? E esse espelhamento, por exemplo, de o Badé me ver uma Iaô recém-nascida dizer, vamos cantar com tambor, compõe aí com tambor, né? E todas essas canções vieram deitadas na esteira, no meu momento de preceito. Tudo que eu compus veio no lugar do preceito, que era aquele corpo assumindo um novo lugar, né? Um lugar de uma Iaô, de um processo de recolhimento que eu estava vivendo, e que isso virou música num lugar muito potente, muito forte, mas que já não falava mais do eu solitário que chegou em São Paulo, falava do nós povos de terreiro, povo de axé, nós da aldeia. E aí, dentro de um disco pensado, né, em convidar pessoas, quando eu convidei, tive a honra de ter seu Mateus, ter Fabiana junto comigo, e ter também 12 parentes indígenas gravando na YB pela primeira vez no estúdio, cantando esse canto originário, que é muito do que a Marilda falou, né, sobre esse canto da oralidade, né, trazendo a língua de Zibucuá, que é a língua originária do povo Cariri Chocó. E quando eu pensei o nome para Opará, é muito importante pensar para mim esse lugar do Opará, porque o Opará é uma qualidade de Oxum, ao qual eu fui iniciada, mas, coincidente ou não, é um nome também de Zibucuá, que é o nome dado ao Rio São Francisco pelos indígenas Caetés. E essa mesma palavra está no Yorubá, está no Zibucuá, e ao mesmo tempo eu sou filha de uma família materna e paterna ribeirinha do rio Opará, que é o Rio São Francisco. Então tudo isso se tornou algo muito maior. Eu voltei para esse rio, voltei para o rio de Oxum, mas o rio dos meus antepassados, para entender essa história da identidade completamente enraizada na história da minha família, na história da tradição. E isso gerou um novo sentido, um divisor de águas mesmo para a minha vida, numa história que segue autobiográfica, mas segue sem limites também, e segue muito mais pensando do eu para o nós, no sentido da comunidade, né? Então, eu acho que a história da Elci me vê muito nesse lugar de, quando a Bianca fala, mas por que essa mulher não é, né, não é tão conhecida nesse lugar? Mas o quanto também ela mobiliza um coletivo de pessoas, né, por essa experiência livre corporal e de querer dialogar e viajar o mundo, né, levando seu corpo e sua trajetória, o quanto ela amplia os limites da arte através do seu próprio corpo, e quanto ela dialoga com tanta gente, né, e gera uma rede ao entorno dela, né, que gera a potência do que é a própria obra, mas do que é ela enquanto corpo histórico mesmo, marcado na história, né, do Brasil e do mundo, né, enquanto cantora, compositora e performer, né? É isso. Maravilha, querida. Marilda, completa essa roda. Só queria falar uma coisinha a partir do que ela colocou agora. Eu acho que essa ideia do eu e do nós, do seu disco e dela, e da Elci representando outras mulheres, né? É porque, no fundo, a gente nunca é a gente, né? A gente é muitos, né?
Vai lá, Marilda. Nossa, olha, Fabiana, exatamente isso. Eu, recentemente, quer dizer, já tem um tempo que eu me mergulhei justamente no pensamento da Adriana Cavareiro, de vozes plurais, né? E ela justamente fala isso, sabe? É incrível, a unicidade da voz é plural. Então, é nessa perspectiva, quer dizer, esse coletivo, sabe? Nós, mulheres, cada vez mais representamos uma coletividade. Então, a partir do momento em que a gente se lança, né, interpretando uma canção que traz uma história de vida e que traz, ao mesmo tempo, referências de outras mulheres, a gente está ali, entendeu? Representando uma coletividade. E eu acho que isso é muito importante, e cada vez mais eu percebo isso dentro do universo, principalmente da música brasileira atualmente, né, das cantoras, compositoras, instrumentistas, intérpretes, justamente com essa perspectiva, sabe? Desse canto que traz uma coletividade ali, sabe? Que traz a busca, sabe, por ocupar um espaço que nos é de direito e que sempre foi, de alguma maneira, silenciado. Então, aí a gente brinca assim, agora a gente vai de turma, porque indo de turma, de alguma maneira, sabe, nossa voz sufoca todas as outras que ousem nos silenciar. Então, nesse sentido, eu percebo justamente que a Adriana Cavareiro, quando ela traz essa perspectiva de que o canto lá atrás, né, na própria filosofia do Ocidente, lá com Aristóteles, Platão e todos esses canônicos, eles silenciaram a voz feminina, minto, pior, eles tiraram a semântica dessa voz, sabe? Tiraram a semântica, ou seja, a voz feminina, ela era unicamente ligada ao corpo, e esse corpo não tinha discurso, né? Esse corpo ele era silenciado porque fisiologicamente a voz pertence a um corpo. Então isso já era suficiente para dar conta desse lugar dessa mulher. E é importante a gente perceber que mesmo esse, vamos dizer, esse discurso desprovido de semântica, se a gente vai para Ulisses lá no Canto das Sereias, por que ele pede justamente que ele seja amarrado ao mastro para que não sucumba ao canto da sereia? Quer dizer, mesmo desprovido de semântica, esse canto interpela, esse canto penetra, esse canto transforma, esse canto transcende, sabe? Então, nessa perspectiva, a intérprete, para mim, ela é uma portadora, como diz o Paul Zumthor, é uma portadora da voz poética, mas essa voz poética, ela não só carrega, sabe, o timbre, a melodia, né, a qualidade vocal, como a própria Elsie Houston, né, foi totalmente elogiada, é uma unanimidade, né, assim, se a gente for ver Mário de Andrade, se a gente for ver o Villa-Lobos, se a gente for ver Manuel Bandeira e tantos críticos que elogiaram a voz de Elsie Houston, todos são unânimes em dizer que a voz dela era uma voz singular, única, sabe assim, era algo que agora, ao mesmo tempo, extremamente objetificada e hipersexualizada. Isso, pode falar, Bianca, isso de alguma maneira me incomodou profundamente, sabe? Quando todos eles, por unanimidade, é uma voz morena, uma voz sensual. E invariavelmente, todos diziam, sabe o quê? Que era uma voz inteligente. Como se a voz feminina fosse desprovida de inteligência. Então, isso era uma característica marcante na voz de Elsie Houston. Eu disse, meu Deus do céu! Quer dizer, uma mulher que tem todos os predicativos para ser reconhecida, sabe, de forma unânime em todos os campos em que ela atua, ela ainda simplesmente é colocada nesse lugar de objetificação desse corpo e da hipersexualização desse corpo, sabe? E isso é muito grave, sabe? Então, assim, cada vez mais eu percebo justamente que as intérpretes da atualidade brasileira, graças a Deus, assim, eu percebo que principalmente a partir dos anos 2000, 2010, vem uma leva de cantautoras e de intérpretes que justamente trazem, sabe, no seu discurso, entendeu, uma consciência do seu lugar, sabe, não só como cantora, instrumentista e intérprete, mas principalmente
com um discurso carregado de política, sabe? É um discurso político. Então, cada vez mais nós artistas estamos nos tornando ativistas, sabe? Defendendo uma bandeira que nos coloca no panteão dessa música que sempre teve um pensamento machista, que sempre teve um pensamento racista, que sempre teve um pensamento sexista, sabe? E que nos colocou naquele lugar de reprodutora de um discurso. Então, isso é muito importante, assim. Então, é essa intérprete que eu, de alguma forma, busco ser, e também que eu percebo que toda uma geração de mulheres, mesmo aquelas, se a gente for voltar lá atrás, se a gente ouvir, por exemplo, a Aracy Cortes cantar Tu Quer Tomar Meu Homem, né? Se a gente ouvir, de alguma maneira, ela estava ali, quer dizer, cantando, reproduzindo um modelo, mas, ao mesmo tempo, também ocupando aquele lugar, naquele momento, naquilo que ela podia fazer. Então, a gente não pode, de alguma forma, trazer essas intérpretes brasileiras como se elas estivessem unicamente reproduzindo um discurso desprovida de consciência do que ela estava falando. Mas, naquele momento, era aquilo que ela podia fazer. E nem por isso elas se calavam. Então, quer dizer, o próprio centenário de Elisete Cardoso esse ano, se a gente for observar a própria trajetória de Elisete, né, que canta, quer dizer, quando Elisete sobe o morro, é uma explosão, sabe? De um discurso maravilhoso, completamente consciente do seu lugar de origem e, ao mesmo tempo, também trazendo referências que colocavam ela no panteão da música brasileira como produtora de discurso, não só como reprodutora. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente sabe que essas mulheres intérpretes brasileiras estão buscando, sabe? É resistir, é persistir, é insistir e transformar, sabe? Esse discurso e ocupar este lugar, porque a indústria fonográfica quebrou, mesmo, sabemos disso. Então, nada mais, entendeu, louvável do que justamente se gravar aquilo que se quer, aquilo que se acredita e aquilo que sabe que vai tocar profundamente no coração e representar uma coletividade. Acho que isso é bacana. Maravilhoso, maravilhoso ouvir vocês e essa conversa vai rodando, né? A gente vai. Eu acho que tem uma coisa, a gente ouviu muito esse ano e tem ouvido muito, né? Quando o discurso está relacionado a mulheres negras, existem alguns adjetivos que vêm concomitantemente a isso, que é sempre as guerreiras, a resistência. Eu gosto sempre de pensar que o lugar da resistência é um lugar da criação. Porque senão o fardo fica muito pesado. Parece que resistir é como se você suportasse uma parede o tempo todo e tentasse manter aquilo de pé, né? Não, resistir também pode ser um lugar um pouco mais fluido, né? Que é o lugar da criação, que é o lugar da imaginação, que é o lugar da transposição, inclusive, dessas barreiras que efetivamente a gente enfrenta no cotidiano, né? Meninas, a gente está aqui chegando já no nosso tempo. Natália, que está aqui ajudando a gente, mas está escondidíssima, está me avisando. Eu queria fazer, então, uma última rodada para não perder, porque eu pensei em outras questões como a gente conversou, mas eu queria fazer uma última rodada com uma última pergunta. Aí lembrando que a gente talvez tenha que ser um pouquinho mais breve, porque o nosso tempo está chegando ao final. Quero aproveitar já agradecer a toda a organização, a produção desse projeto lindo que está acontecendo no CCSP, essas mesas. Quero agradecer meu irmão Tiganá Santana pelo convite para poder fazer a mediação aqui, Chico Dub, Natália que está aqui. Cada uma dessas incríveis pesquisadoras, pensadoras, cantoras, artistas, Bianca Maria Binazzi, Elo, a Marilda Santana, minhas colegas queridas, e jogar para vocês uma última provocação, uma última coisa, que seria assim, numa dessas leituras que eu fiz da Elsie Houston, eu li uma coisa muito interessante que falava assim, a Elsie criticava muito uma certa... justamente a não redução territorial da música, vamos dizer assim, né? A sua época que estava muito focada no samba do Rio de Janeiro, né? De certa forma, esse estigma ainda persiste, né? O Rio de Janeiro como um lugar da música, né? Ou lugar do se fazer artista, ou lugar de se projetar enquanto artista, né? Rio e São Paulo, né? Acho que um pouco esse eixo, né? Mas falando da época da Elsie Houston, era o Rio de Janeiro.
Como pesquisadora, a Elce foi conhecer outras paisagens sonoras, como a gente já comentou aqui, né, como a música do norte, do nordeste do Brasil, do interior do Brasil, né, interessando-se por esse país plural e diverso, né. A Marilda é baiana, a Élua é sergipana, que vive em São Paulo, Bianca Maria é paulistana, como eu, mas que pesquisa o Brasil, vamos dizer, o Brasil profundo, né? Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês sentem o cenário musical hoje, tendo em vista ainda uma certa hegemonia desse território Rio-São Paulo. Eu queria começar falando que essa pergunta eu acho que é sempre muito forte pensar sobre esse processo, porque quando eu vou pensar sobre essa hegemonia, eu não tenho como deslocar da minha experiência de êxodo, né? E é uma experiência de êxodo sempre muito saudosa e sempre muito questionadora, né? Quando a Bianca se pergunta por que essa mulher, né? Eu volto para essa pergunta, não é tão falado como merecia. Eu me pergunto por que muitos de nós precisamos muitas vezes ter que fazer esse êxodo para poder ter, né, esse espaço da carreira sendo mais reconhecido e poder inclusive estar aqui hoje, né? Quantas artistas, por exemplo, do meu estado, né, são tão importantes e necessárias e que estariam também numa roda como essa também contribuindo para o lugar da compositora, mulheres que vieram antes de mim, né, que foram necessárias para que eu pudesse também me descobrir lá em Sergipe primeiramente, antes de chegar em São Paulo e despontar para o Brasil e para além fronteiras. Então, quando a Marilda também trouxe essa questão do privilégio, né, é muito importante também, e eu sempre trago muito isso, que eu tive o privilégio e a base familiar de poder sustentar viver na cidade como São Paulo, né, que é muito difícil, e poder ter uma família que de alguma forma investe, que está junto comigo na minha carreira, mas as questões socioeconômicas são fundamentais também para a gente falar dentro de um país, para além da perspectiva do racismo estrutural, que é também muito forte, mas as questões socioeconômicas são fundamentais para que muitos não consigam sair, e muitos até saem, mas retornam por não conseguir sustentar mesmo essa vida longe, né, dos seus lugares de origem. E o quanto isso, muitas vezes, acaba sendo muito pesado para a manutenção do fazer artístico. Porque muitas vezes eu conheço muitos artistas que saíram e que aqui chegaram e tiveram que buscar outros afazeres para poder sobreviver. E aí entra esse lugar que a Fabi fala da resistência, né? E que muitas vezes faz o caminho de volta, né? Então, eu sinto que quando eu consigo e quando eu posso de alguma forma ter essa base que me permite aqui, eu acho que a responsabilidade ela triplica, né? Já que eu posso estar, então eu me coloco ainda mais na missão de trazer o meu lugar de origem, de falar e cantar a minha aldeia, né? Eu sempre falo assim da responsabilidade de cantar a minha aldeia para quem aqui ainda não conhece ou que tem uma visão de certa forma muitas vezes estereotipada sobre os nossos lugares e de um entendimento muito raso desse Brasil profundo que vai para além do que é muito mais reconhecido dentro do lugar do que seria a música brasileira, né? Então, poder cantar a aldeia, poder trazer as minhas matrizes, e eu costumo dizer matrizes, minha mãe, né, enquanto cientista social, gosta de falar a palavra presenças, né? Presenças africanas, eu acho muito bonito quando ela traz esse termo, porque é um estado de presença, né? Por mais que eu esteja aqui, a minha presença africana está intimamente ligada a Sergipe, está intimamente ligada ao sertão, à história dos meus antepassados, e que é essa presença ligada a esse lugar que me reconecta ao continente africano e que me reconecta aos povos originários que me constroem. Então, eu acho que poder fazer esse caminho, entendendo o lugar da presença desse corpo-território novamente, é poder também ir de encontro com muito do que muitas vezes no eixo Rio-São Paulo acaba sendo um lugar reprodutivo e pouco de imersão. Eu vejo muitos lugares num lugar de reprodução de uma fórmula, né, ou de algo que possa estar dito do que é essa brasilidade, né, que a gente falou lá no começo, que a gente pode dizer brasilidades, porque são muitas, né, são diversas. Então, eu acho que é uma dificuldade muito grande, principalmente no sentido do referencial, da saudade, de várias questões, mas eu acho que isso se torna um combustível muito motor para um lugar potente de fala
E aqui eu encontro outros exilados e gente do mundo todo que potencializa também esse discurso também de ser São Paulo essa megalópole que acolhe, né, também, e que tem um lugar de generosidade, enfim. Então, acho que eu gosto de falar, Fabi, uma palavra que para mim, você falou da resistência e eu costumo falar reexistência. Eu acho que em São Paulo eu aprendi a reexistir, um novo existir, um novo entendimento de que estou aqui, mas preciso voltar, sempre para me renovar, para voltar e sempre fazer esse fluxo, porque é uma reexistência mesmo, no sentido de existir, nunca se perder dessa base, desse lugar, que é meu, mas que é de tantos também, né? E poder se tornar esse lugar da representatividade que a gente fala, mas que é um lugar que amplia essas vozes, como a Marilda falou, né? Da força do coletivo. E poder, junto comigo, trazer outras tantas mulheres para somar nessa força. Então é mais ou menos assim que eu sinto, que penso, que vejo e desejo que outras tantas possam ter essa caminhada também. Lindo, querida. Muito obrigada, Élua. Bianca. Obrigada. Essa pergunta eu acho que eu vou mais ouvir do que falar. Eu quero aprender com vocês, que são, principalmente com a Ela, né, que tá nesse contexto de ser uma artista. Eu posso falar do meu lado, que é uma produtora musical e uma público. Uma pessoa que foi ouvir a Ela na Casa de Francisco. Foi ouvir. Bianca, só queria fazer uma intervenção. Você é uma produtora que foge um pouco do parâmetro também, porque você não segue uma produção, vamos dizer, convencional de produzir coisas que são de São Paulo, ou que, né, que são de São Paulo, quero dizer, que talvez se aproximassem de uma cara, ou de uma, né? Você foi buscar um outro caminho também. Então, nesse sentido, você pode, muitas vezes, dentro do meio de produção, também se sentir um pouco exilada. Era nesse sentido que, para você, a pergunta pode, talvez... Mas então, olha que curioso. É uma pergunta, não é uma resposta. Mas enquanto a Elua falava, eu fiquei pensando. O que é a música de São Paulo? Né? E eu tô profundamente abalada esses dias por causa do filme do Emicida. Não sei se vocês... Bom, a Fabi tá no filme, mas assim... Esse filme me deu... Porque, para mim, eu tenho a impressão que, sim, São Paulo é esse lugar que a Elua falou. Eu não acho que o São Paulo molda o artista que vem. Então, por exemplo, eu trabalhei com Alessandra Leão, Lívia Matos, Letieri Leite, assim, tem muito artista de vários lugares do Brasil aqui, que fazem a música deles. E aí eu não sinto... Assim, claro, cada um traz o seu território, mas eu não sinto que as pessoas estão se adaptando a alguma coisa, porque eu acho que São Paulo não tem assim, uma coisa uma coisa é indústria fonográfica e não indústria. Então a gente tá falando desses caras que tocam na rádio, que ganham milhão, mas outra coisa é assim, São Paulo, Bahia, São Paulo, assim, eu acho que São Paulo, tô falando assim, né, do meu olhar, é um lugar que acolhe e que escuta e amplifica, assim, eu acho que a gente tem muitas músicas diversas e o artista de São Paulo, ele conversa, ele troca muito com os outros artistas. Eu acho que... não, eu fiquei com vontade de falar, sabe do quê? Do Sesc. Assim, o Centro Cultural também, o Sesc, mas eu fico imaginando... Alguém me falou, eu não lembro quem foi, mas era alguém não de São Paulo, que falou assim, eu vou para São Paulo porque tem o Sesc. E é muito importante a gente ver esse lugar em que o artista... consegue, bom, vocês vão falar isso melhor que eu, não posso falar, mas assim, mesmo eu como produtora, assim, é um lugar em que o artista ele tem uma remuneração, ele tem um público, ele tem uma divulgação, assim, eu acho que quando a gente for no futuro, assim, daqui uns 100 anos, alguém for estudar Fabiana Cosa, a gente tem que lembrar desses espaços, assim, de que o músico é acolhido, né, porque... Não vou usar a palavra guerreiros, então, que eu aprendi, mas assim, é difícil. Eu imagino que é muito difícil ser intérprete, deve ser mais difícil ainda ser compositor, né? Você achar um espaço para colocar a sua voz, né? E se enturmar. E eu acho que o Sesc, o Centro Cultural São Paulo, ia ter esses espacinhos menores, né? A Casa de Francisca. São lugares, estou falando porque eu estou em São Paulo, deve ter outros lugares, mas são lugares de muita troca e que eu vejo essas territorialidades todas se trocando, assim, que eu não vejo ninguém achando que tem que falar a língua
do outro, assim. Nem sei se tem uma língua, assim. Eu acho que cada artista traz vários espacinhos. Penso muito na Lena Baulter também. Eu vi uma entrevista com ela. Ela é muito legal, porque ela veio para o Brasil, ela é angolana, se não me engano, me corrijam. Moçambicana. Moçambicana. Ela veio para o Brasil porque ela gostava. Aí chegando no Brasil, ela se descobriu. Aí que ela sacou quem ela era e aí ela quis voltar. Então, peraí, deixa eu aprender de onde eu vim, deixa eu ouvir minha voz, sabe? Então eu acho Ou que deixa eu lembrar, né? deixa eu lembrar. Tem lugar de lembrar, né, também, né? Mas é claro, se você ouvir ela, o Hermeto Pascoal tá lá, e os Barbatuques estão lá, e a avó dela tá lá, e as brincadeiras de roda da infância dela estão lá. Então, eu acho que, não sei, não tô querendo fazer tipo São Paulo, meu amor, mas como eu tô nesse momento, eu vejo como uma pessoa do público um lugar que rola essa troca mesmo, e que não sei. Não é um lugar tanto que fala assim, né? Do tipo, a música é de São Paulo. Como naquela época a gente falava o samba do Rio de Janeiro, né? Que tinha essa hegemonia. Eu acho que São Paulo tem para tudo, assim. Tem essa diversidade. Obrigada, querida. Participação linda, importante. Marilda, doutora, professora de todas nós. Não, por favor, Fabiana. Olha, eu achei tão lindo o que ela fala, porque eu sempre falo isso também, um eterno aprendiz. Eu acho que é tão importante a escuta, né? Porque quando a gente fala em canto o tempo inteiro, a gente fala só em emissão. Mas, assim, a escuta ela é tão importante quanto o canto, né? Quanto a voz. Porque é com ela que você aprende, é com ela que você ajusta, é com ela que você dialoga, é com ela que você transforma. Então, eu acho que o exercício da escuta é uma grande sabedoria. Eu acho que a gente precisa, inclusive, cada vez acionar mais ela, não é? Não é essa escuta surda, mas eu falo no sentido de não dialogar, mas essa escuta no sentido de aprender, no sentido de, né, de mergulhar. Então, voltando a essa coisa do exílio, você falou, Fabiana, como é essa questão do Centro-Sul como a grande potência, vamos dizer, né, dessa pulsão da cultura e da arte, Essa hegemonia, né? essa hegemonia. Hegemonia desse eixo, que era uma crítica que a Elci lá atrás já fazia, eu queria que você comentasse. É interessante porque tem uma música que eu acho que você gravou do Roberto, que é A Minha Casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar. Eu acho que isso é justamente a síntese. Eu acho que quem é baiano tem um pouco essa dimensão de que a Bahia, como um celeiro, sabe, de retroalimentação do seu processo de criação, da sua atualização das tradições, é muito importante. Eu acho que ela também traz isso, está o tempo inteiro conectada com seus ancestrais, no sentido de estar retroalimentando e atualizando essa tradição e reinventando, né, as tradições, porque senão a tradição morre, né? A gente tem que estar o tempo todo reinventando essa tradição para que ela se mantenha dinâmica e o tempo inteiro lá, perene. E aí eu fiquei pensando também que dentro dessa perspectiva do Centro-Sul, como é que o próprio Centro-Sul vê a Bahia? Né? Ainda hoje, assim, quer dizer, isso está se diluindo um pouco mais, mas eu acho que o Centro-Sul ainda vê a Bahia como lugar da ancestralidade da tradição. Isso é bom por um lado, mas, por outro lado, estigmatiza, porque a Bahia jamais pode ser moderna. Porque se o lugar dela é da tradição e da ancestralidade, do próprio Nordeste em si, como é que ela quer ser moderna ou contemporânea? Não, o lugar dela é da ancestralidade. E também, para mim, da questão da etnicidade, sabe? É também lá atrás, sabe? Então, é importante que eu percebo que essa nova geração que tem ido para São Paulo e para o Rio de Janeiro, o próprio Tiganá, que é um querido, quero agradecer inclusive o convite dele, é meu colega agora no IAC, olha que delícia, a gente vai poder fazer uma parceria bacana, né? Dentro da sala de aula também. De alguma maneira, a gente percebe que justamente esses artistas que migram para o Centro-Sul, eles carregam consigo também essa ancestralidade, e essa ancestralidade é o que os torna célebres e também reconhecidos nesse universo. Mas isso não é suficiente para dar conta da própria pluralidade e da própria criatividade que esses artistas carregam em si.
Então, o que eu acho é que a própria arte em si, de alguma maneira, seja do Centro-Sul, seja porque o Centro-Sul para a gente é o moderno, né, o contemporâneo, principalmente São Paulo, né, seja do Centro-Sul, do Nordeste, do Norte, enfim, eu acho que todas essas possibilidades e trocas culturais, elas são bem-vindas, elas são profícuas e são transformadoras. Quando a gente vai para fora do Brasil, com a Biana tem a oportunidade de ir várias vezes, eu também já tive a oportunidade de ir para fazer vários shows fora do Brasil, e eu percebo que, no final das contas, a tradição sempre tem que estar lá presente, porque é onde necessariamente nós somos mais reconhecidas e mais reconhecidos. E isso justamente é a ponte para Elsie Houston. Ela jamais poderia cantar um Debussy, um Bach, entendeu? Um Beethoven, um Wagner, sabe? Ela tinha que cantar esses pontos de macumba, esses jongos, sabe? Porque era aquele lugar que ela foi destinada como uma artista brasileira. E isso é muito perigoso, porque o Brasil é plural. O Brasil, ele, como você mesma falou, Bianca, ele, na verdade, foi Elua, são Brasis. Então, a própria era Lula, graças a Deus, de alguma forma, rompe um pouco com essa, sabe, identidade nacional única, né, que a própria Era Vargas insiste em enfiar a goela abaixo, né, lá na década de 30, e que isso se perpetua. Mas, nessa perspectiva, a Era Lula justamente busca descentralizar, né? Ou seja, esses territórios de identidade que é criado no próprio Ministério da Cultura vem com essa perspectiva, sabe? De protagonizar essas vozes, entendeu? Que são vozes plurais, são muitas vozes, essa polifonia, e polifonia que não são, de alguma forma, assim, ajustadas no sentido de serem uníssonas e também no sentido de serem, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra, dissonantes, né? Elas são mais do que dissonantes, elas são um cluster, sabe? São vozes que, de alguma forma, sabe, representam esses Brasis. E isso é importante, o Centro-Sul, eu acho que o SESC, assim como o CCSP, traz essa possibilidade de justamente mostrar esses Brasis, mas que a gente não continue reproduzindo esse Brasil ainda, entendeu? Do Nordeste como sendo o lugar único, entendeu? De representar a tradição e a ancestralidade e a própria, sabe, questão étnica, né? O Norte também trazendo, e o Centro-Sul como a produtora, entendeu, da modernidade e da contemporaneidade. Eu acho que nós podemos ser tudo, e nós somos tudo, porque nós somos um Brasil enorme, plural e diverso. Então, agradeço mais uma vez, queria mais uma vez ficar assim, reverenciar Fabiana Cosa, muito obrigada, referenciar Bianca Maria Vinazzi, reverenciar Élua e também toda a equipe do CCSP pelo convite, Tigana Santana, muito obrigada. Agradeço muito você, Marilda, Elo, a Bianca Maria. Agradeço a todas e todos que estão aqui assistindo, a turma da produção toda, a Natália que ficou aqui nos ajudando. E vou terminar cantando essa canção que Marilda lembrou, que é de Roberto Mendes, que eu gravei no Partir. Chama-se, olha que coisa, Marilda, chama-se Voz Guia. Eu vou cantar só um pedacinho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Fala assim: a minha casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar. Eu posso até mudar o mundo, mas não posso me mudar, não. Lá no fundo de mim mesmo, essa verdade me queima. E é o que me faz cantar. É babá. Um beijo grande para vocês, meninas. Muito obrigada. Uhul! Obrigada, Lindo! CCSP. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Bravo, bravo.